Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso terceiro capítulo de Ciências, página 145. Nós vamos falar sobre o corpo humano. Abram aí os seus livros, página 145, podemos? Então vamos lá. Você sabia que o corpo humano é formado por diversas partes? E que são essas partes trabalhando em equilíbrio que mantêm o nosso organismo funcionando? Nessa aula, vamos conhecer mais sobre o corpo humano e como ele é formado. O corpo humano é formado por diversas estruturas, como a pele, os músculos, os ossos, os órgãos, entre outros. E cada uma dessas estruturas é formada por células, unidades que formam os seres vivos, com tamanho e funções diferentes. O nosso organismo é separado em 3 partes básicas: cabeça, tronco e membros, superiores e inferiores, tá? Então, aí tem cabeça, tronco e os membros, tá? Inferiores e superiores, ok? Na cabeça, nós temos os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. Além disso, é nessa região que fica um importante órgão, o cérebro, que controla diversas funções no nosso corpo, como andar, correr, pensar. O tronco é formado pelo pescoço, o tórax, o abdômen e as costas, e os membros pelos braços e pernas, tá? O nosso corpo tem a presença de um esqueleto que ajuda na sustentação, movimentação e equilíbrio do corpo. Através dele, por exemplo, que conseguimos ficar em pé. Esse esqueleto é formado pelo conjunto de ossos e cartilagens que atuam também na proteção de importantes órgãos como o cérebro e a medula espinhal. Aí do lado de cá, nós temos o crânio, que protege o nosso cérebro, e do lado de cá, a coluna vertebral, que protege a nossa medula. O nosso esqueleto é dividido em axial e apendicular. O primeiro é a parte central do nosso corpo, formada pelo crânio, a coluna vertebral e a caixa torácica. O segundo é formado pelos membros superiores e inferiores e pelas cinturas escapular e a pélvica, tá? Aí nós temos aqui o que é esqueleto axial e o apendicular, tá bom? Então vamos lá. Crânio, caixa torácica e coluna vertebral, ok? Do lado de cá, eu sei que o livro repetiu, mas tem um errinho aí, tá? É o apendicular, tá bom? É cintura escapular, membro superior, cintura pélvica e membro inferior, ok? Sigam as setinhas para vocês poderem entender, tá bom? O nosso corpo também é formado por músculos, capazes de contrair e relaxar e proporcionar movimentos ao corpo. Para que consigamos nos locomover, dependemos da ação conjunta dos ossos, músculos e articulações. Existem 3 tipos de músculo no nosso corpo: músculo estriado esquelético, tá? Por favor, deixa eu só te dar um pedir, né, na verdade, tá? No segundo, na página 145, quando eu falo da cabeça, nos olhos, no nariz, por favor, grifem, tá? Aqui na página 146, quando eu falo do esqueleto, grifem. Quando eu falo do esqueleto, que o esqueleto é dividido em axial e apendicular, podem grifar. E quando eu falo aqui embaixo sobre os músculos,
que na verdade eles têm 3 tipos. Vamos grifar. O primeiro é o estriado esquelético, ok? O segundo é o músculo estriado cardíaco. E o terceiro, não estriado ou liso. Então, vamos lá. Podem grifar, tá? O músculo estriado esquelético é aquele que está preso aos nossos ossos, nosso esqueleto. Ele possui movimento voluntário, pois conseguimos controlá-lo, tá? O músculo estriado cardíaco reveste todo o nosso coração. Ele possui movimento involuntário e, por isso, não controlamos a contração, ou seja, os batimentos, tá bom? Do nosso coração. O músculo liso, ou estriado ou liso, né? Ou não estriado ou liso, está presente nos nossos órgãos e vasos sanguíneos, e assim como o músculo cardíaco possui movimento involuntário. Aí nós temos 3 desenhos. O primeiro do esquelético, o segundo do cardíaco e do terceiro do liso, tá bom? O nosso organismo também é composto por órgãos e sistemas que trabalham para garantir o funcionamento do corpo. Dentre os sistemas, podemos destacar o respiratório, responsável pelas trocas gasosas entre o corpo e o ambiente. E o circulatório, responsável pela circulação de gases e nutrientes através do sangue, tá bom? Durante uma conversa com seu amigo Tiago, João afirmou que durante as partidas de futebol, seu coração ficava batendo muito rápido. Para evitar isso, ele garantiu que havia criado uma técnica para controlar o batimento do seu coração. Você acredita no João? Não. O nosso coração é formado pelo músculo estriado cardíaco, que apresenta movimento involuntário. Lembra que a gente acabou de falar? Dessa forma, não teremos o controle sobre a contração deste músculo. O maior osso do corpo humano é o fêmur. Ele está localizado na nossa coxa e apresenta uma grande resistência, conseguindo suportar grandes pressões, ok? Então, hoje a tia falou sobre o corpo humano, falei um pouquinho sobre os membros superiores e inferiores, falei que eles estão separados em cabeça, tronco e membros. Falei um pouquinho sobre quem está localizado na cabeça, que são os olhos, nariz, bocas e orelhas. Falei um pouquinho sobre o nosso cérebro, né? Que é ele quem comanda o nosso andar, o nosso correr, o nosso pensar, ok? Falei também sobre o tronco e quem está localizado no tronco, que são o pescoço, o tórax, o abdômen, né? E as costas e membros pelos braços e pernas, ok? Falei um pouquinho sobre o esqueleto. Falei que a coluna vertebral protege a nossa medula e que o nosso crânio protege o nosso cérebro. Falei que o esqueleto é dividido em axial e apendicular. Falei o que está na parte axial, que é o crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Falei quem está no apendicular é a cintura escapular, o membro superior. Falei que era a cintura pélvica e o membro inferior, ok? Falei um pouquinho sobre os músculos, que eles têm 3 tipos,
que um é o estriado esquelético, o outro é o estriado cardíaco e o outro é o músculo não estriado, ou conhecido como liso. Falei a função de cada um deles, né? E agora vocês irão fazer os exercícios da página 148 e 149, combinado? E a tia volta para fazer essa correção, ok? Façam com capricho, tá?